Você já parou para encarar, no silêncio perturbador da madrugada, a pergunta que todos evitam: quem é você de verdade? Não quem o seu currículo diz, não o personagem que você encena nas redes sociais, e nem o título que a sociedade lhe impôs. Refiro-me à sua essência nua e crua, aquela vocação silenciosa que, de tempos em tempos, te puxa para a beira do abismo existencial e sussurra: você está desperdiçando o seu único lance. Muitos buscam a resposta para essa identidade em palcos iluminados, em posições de destaque, na validação ruidosa dos outros. Mas a verdade, meu caro, é que a sua verdadeira identidade não está naquilo que é visto. Ela está envolta em uma espécie de unção. E aqui, falemos da unção não como um óleo místico, mas como a singularidade intransferível e irrevogável que o universo, ou princípio criador que você honra, despejou sobre a sua existência. Essa singularidade não é um título, é uma carga. É o peso da responsabilidade de ser quem você é. É ela que, quando honrada, revela o seu verdadeiro propósito no jogo da vida e te posiciona não em um reino social, mas na sua própria soberania existencial. Essa unção não é um arrepio passageiro de domingo. Ela é a cobertura sobrenatural, ou o imperativo categórico da sua alma, que te capacita a cumprir a missão que a própria vida te ímpia. Descobrir essa sua unção é, na verdade, desencavar a razão pela qual você arriscou nascer. É começar a viver com uma clareza cortante, uma direção inegociável e uma autoridade que não se pede, se exerce. Neste mergulho profundo, vamos juntos entender como essa sua singularidade revela sua vocação, porque ela atrai as guerras existenciais mais viscerais e como é possível permanecer fiel à origem do seu próprio propósito, mesmo quando o mundo insiste em te transformar em uma fotocópia barata. Você vai perceber que não precisa de um púlpito ou de um holofote para carregar uma força avassaladora. Essa força já está em você, se a vida, de alguma forma, te convocou para este palco. Nosso objetivo, ao fim desta jornada introspectiva, é que você esteja mais perto de entender quem você é no mapa do real e como caminhar com essa autoridade inata, sem a confusão paralisante da dúvida ou a comparação destrutiva. Se você sente que este tema toca naquela ferida aberta que pede significado, e que a busca por sua essência não é luxo, mas urgência, então, a sua primeira ação é imediata. Siga este canal agora mesmo. Aqui, você será confrontado com um conteúdo que te desperta do torpor, que te equipa para a batalha interna e te posiciona para cumprir sua vocação com o poder da autenticidade. Sem rodeios vazios, direto ao ponto, com a revelação da sua responsabilidade e a beleza desse fardo. Vamos juntos? Muitos de nós cometemos um erro elementar. Confundimos a unção, essa singularidade da qual falamos, com a posição. Eles acreditam que ser um ungido é sinônimo de estar no palco da vida, com o microfone na mão, sendo visto e aplaudido por todos. Mas a verdade é que o propósito dessa sua essência é infinitamente maior do que o display social. Essa vocação não foi feita para exibição, foi forjada para o cumprimento de um chamado eterno, que reside no mais profundo do seu ser. Existem pessoas que carregam forças espirituais, ou energéticas, se preferir, potentíssimas e que jamais serão capa de revista. Elas não têm fama fácil, não mantêm um canal popular ou redes sociais infladas. Mas no tabuleiro invisível do destino, elas são temidas. São temidas porque promovem a mudança onde ninguém está olhando, onde apenas a sua consciência é testemunha. Essa sua unção é, portanto, um selo cósmico, que declara: este ser carrega uma missão que emana da sua origem. A unção, ou singularidade, é um supercapacitador existencial para uma tarefa da alma. Não é algo que se aprende em workshops de autoajuda ou que se adquire com um mero esforço braçal. É algo que a vida te entrega porque confia que você pode realizar algo que somente você, com seu DNA experiencial único, é capaz de fazer. Não se trata de luzes de spotlight. Trata-se de responsabilidade, entrega sacrificial e obediência à sua própria verdade. Infelizmente, buscamos mais a visibilidade do que a presença de nosso próprio espírito. Corremos atrás de títulos, de reconhecimento externo, mas nos esquecemos de que uma simples alma, fiel ao seu caminho no lugar secreto da sua mente, carregando uma verdadeira unção, é capaz de causar mais abalo no mundo real do que um influenciador com 1 milhão de seguidores e nenhuma presença interna. A unção não faz barulho, ela provoca uma diferença sísmica. A vida não está à procura dos mais famosos. Ela está à procura dos mais fiéis a si mesmos. São aqueles que compreendem que a unção é uma ferramenta de trabalho, e não um troféu de vaidade. Entendem que cada gota desse óleo vem com uma missão específica.
Compreendem que ser ungido é ser separado para um serviço ao mundo, e não para um status social ou hierárquico. Se você se sente invisível, mas tem procurado a sinceridade da sua jornada, entenda que o seu interior te reconhece. A unção que reside em você não precisa da validação de terceiros. Quando a vida te ungiu em segredo, o universo já te respeita. E no momento certo, o fluxo da própria vida abrirá as portas, trará as pessoas e te conectará aos lugares exatos para que sua missão se cumpra. Não inveje o caminho de ninguém. Você tem a sua própria raiz, o seu próprio óleo, o seu próprio altar. A sua unção carrega uma missão que não foi delegada a mais ninguém. E na medida em que você honra essa missão, a vida te honrará. Unção não é palco. É propósito. Não é glória. É renúncia. Comece a orar, perguntando a si mesmo: vida, ajude-me a compreender a força que carrego. Essa simples prece de autoconhecimento pode mudar o curso da sua percepção. Às vezes, você passa a vida tentando ser algo que a sua essência jamais pediu, enquanto ignora a magnitude daquilo que já habita em você. O seu lugar já existe. Você só precisa parar de correr dele. O cosmos não está à procura de talentos vazios. Está à procura de corações alinhados. E quando a vida encontra alguém que busca a si mesmo mais do que as posições superficiais, ela derrama essa singularidade preciosa que promove a diferença nas famílias, nas comunidades, nos lugares mais ordinários. São pessoas comuns, mas que decidiram ser fiéis à sua própria verdade. Essa é a verdadeira grandeza. Essa é a força da unção. É vital entender que nem toda unção é a mesma, e nem todo chamado requer o mesmo tipo de preparação. A vida não entrega a mesma carga espiritual para todos, pois cada um carrega um destino singular. É o chamado que define o tipo de unção que você irá receber. E é essa unção que irá fatalmente atrair as batalhas existenciais específicas do seu destino. Não é exagero dizer: quanto maior a unção, maior será o nível da guerra interna. Muitos clamam por poder, mas não compreendem o peso que isso acarreta. A unção não é apenas um dom. É uma carga espiritual pesada que exige força, entrega total e vigilância contínua. Aqueles que carregam muito dessa essência enfrentam guerras proporcionais à missão que lhes foi dada. Você não enfrentará pequenas rixas se foi convocado para grandes feitos da alma. É como se o lado sombrio do seu ser, o reino das sombras e da inércia, reconhecesse o que você carrega antes mesmo que você o compreenda. A unção que está sobre a sua vida perturba o reino da escuridão e da mediocridade. É por isso que algumas guerras surgem não porque você está errado, mas porque você está começando a acertar. Muitos se questionam: por que enfrento tantas lutas se estou apenas tentando fazer o que é certo? A resposta pode ser: porque você está começando a se alinhar com a sua vocação, e isso abala as estruturas que te mantinham pequeno. A unção que você carrega é um farol no mundo invisível, e ele atrai a atenção dos seus próprios inimigos internos e externos. Mas isso não é motivo para medo. É motivo para buscar a sua força ainda mais profundamente. Quem carrega uma verdadeira unção jamais luta sozinho. A própria estrutura da realidade coopera. A consciência se fortalece. A presença do propósito se manifesta. Você pode se sentir exausto, mas não está desamparado. A vida honra quem permanece firme. A guerra não vem para te destruir. Ela vem para te testar e, finalmente, te promover. Quem não desiste no meio do combate interno herda mais autoridade sobre si mesmo. Cada batalha vencida lhe confere mais poder de escolha. A sua história no mundo é também escrita pelas guerras que você enfrentou e pelas vitórias que você conquistou nelas. Entenda algo crucial: você não precisa correr atrás de mais unção. Você precisa, desesperadamente, correr atrás do seu chamado. Porque, quando você aceita o seu chamado, a unção te encontra. E quando você honra essa unção, a vida te fortalece para superar qualquer resistência que se apresente. A unção certa sempre será suficiente para a missão certa. Há quem deseje unções que não lhes foram destinadas. Querem ser como os outros, pregar como os outros, viver o chamado alheio. E por causa disso, vivem na frustração da cópia. A sua unção não é uma reprodução, é um projeto original da sua origem. Ela só funciona plenamente quando está alinhada ao propósito para o qual você nasceu. Então, em vez de implorar por mais poder, pergunte à sua alma: qual é o meu verdadeiro chamado? Porque é isso que define tudo: a guerra que você enfrenta, a graça que você recebe, as portas que se abrem e a unção que você carrega.
Tudo começa quando você descobre quem você é. Muitos acreditam que descobrir o chamado é descobrir se serão pastores, empresários ou professores. Mas isso é um erro comum. O chamado precede qualquer função ou posição. É a razão eterna pela qual você existe. O ofício, por outro lado, é apenas uma das maneiras de expressar esse chamado no mundo. Você pode ser chamado para a cura, para o ensino, para a restauração. Esse é o seu DNA espiritual. Aquilo que você carrega, que te move, que arde no seu coração, isso é chamado. Agora, se você viverá esse chamado como um líder, um profeta ou um educador, isso é função. O chamado é profundo. O ofício é a forma externa. Muitos se perdem porque confundem os dois. Pensam que, se a vida o chamou, precisam de um título. Então, começam a buscar posições, reconhecimento e consagrações externas. Mas, quando a vida te convoca, o que importa é se você está fazendo aquilo que foi ungido para fazer. Não se trata de onde você está, mas do que você carrega. Existem pessoas que jamais subirão em um púlpito, mas que possuem um chamado mais potente do que muitos oradores famosos. Elas estão nos bastidores, intercedendo em silêncio, aconselhando, curando feridas da alma. Carregam uma unção original, viva, intensa, que muda ambientes, e isso é mais crucial do que qualquer título conferido por homens. Quando alguém se afasta do seu chamado para viver um ofício que a sua essência não pediu, a pessoa começa a se esvaziar. Perde a seiva da vida. Aquilo que fazia sentido antes começa a secar. A atividade se torna rotina pesada. A paixão evapora. Isso ocorre porque se afastaram do caminho. E quando saímos da rota, o óleo da nossa singularidade não flui mais com a mesma intensidade. A vida não deseja que você copie ninguém. Ela deseja que você descubra aquilo que foi convocado a ser desde a sua concepção. Algumas pessoas já nascem com esse selo existencial. Antes mesmo de entender, já sentem algo diferente, uma sensibilidade, uma inclinação para as coisas que transcendem. Esse é o chamado clamando por atenção. Você pode exercer diversos ofícios ao longo da sua vida, mas o chamado é único. Ele não se altera. É eterno. Ele te acompanha em cada ciclo. Quando você compreende isso, para de buscar reconhecimento e começa a buscar direção, porque o chamado não precisa de aplausos. Ele precisa apenas de obediência à própria natureza. Você quer um sinal de que está no seu chamado? A paz. Mesmo no meio da guerra, mesmo quando ninguém compreende as suas escolhas, você sabe que está no lugar certo. As coisas fluem. O seu interior te apoia. O espírito confirma. O coração se alegra, porque você está onde a vida sempre te quis. Talvez você esteja em alguma atividade hoje, mas se sente vazio. Talvez você esteja servindo, mas sem paixão. Pergunte a si mesmo: estou vivendo o meu chamado ou apenas ocupando uma posição? A resposta a essa pergunta pode mudar completamente o rumo do seu destino. O óleo só flui livremente onde há alinhamento com a origem. A vida quer que você seja autêntico, que aceite a sua identidade, que reconheça a força que ela mesma depositou em você. Quando você honra o chamado, todos os outros talentos e funções se alinham. Mas se você troca o seu chamado por uma posição socialmente agradável, você perde mais do que ganha. Perde a essência. Perde a autoridade. Volte à origem. Ore por clareza. Peça a sua consciência para te revelar o que você foi chamado a ser. Não para agradar aos homens, mas para glorificar a sua própria verdade. Porque só há verdadeira plenitude quando vivemos para o que fomos criados. Existe a unção de serviço, aquela que a vida nos despeja para executar uma tarefa específica. Não se trata de identidade, trata-se de função. Quando a vida te envia para uma missão, ela te reveste com o poder necessário para cumpri-la. Esse revestimento é espiritual, visível no mundo invisível, e te capacita além da sua força natural. Imagine alguém convocado a curar. Recebe a unção da cura. Outro é chamado a ensinar. Recebe, então, a unção da sabedoria. Essa unção de serviço vem sob medida para o tipo de missão que a vida te confiou. É o óleo certo, na dose certa, no tempo certo. Essa unção pode não ser permanente. Ela pode vir e ir de acordo com as necessidades da missão. Ela pode aumentar, mudar ou até ser substituída por outra, se você for movido para um novo ciclo. Por isso, é fundamental ter sensibilidade espiritual e intimidade com seu próprio fluxo. Você precisa saber qual a energia que está te cobrindo.
Muitos tentam agir fora da unção que possuem no momento e acabam frustrados. É como tentar usar a ferramenta errada para um trabalho específico. A vida jamais te envia sem te equipar. Mas se você está tentando fazer algo para o qual ela não te enviou, não vai funcionar. Por melhor que seja a intenção, a unção de serviço vem com peso, glória e responsabilidade. Ela exige humildade, obediência e integridade. Não é algo para ser usado de qualquer maneira. Quando essa unção se manifesta, a vida também observa como você a trata. Se há zelo, fidelidade e reverência, mais é confiado. Se há orgulho, manipulação ou vaidade, ela pode cessar. A unção de serviço requer preparação. O cosmos não unge quem não está disposto a servir. O nome já diz, unção de serviço. Não é para aparecer. É para entregar, para dar, para edificar. E, muitas vezes, isso vai te esgotar. Exigirá tempo, esforço e até sacrifícios pessoais. Mas o resultado final compensa. Quem carrega a unção de serviço a sente no corpo, na alma e no espírito. É um peso de glória. É como se algo fosse ligado dentro de você. Sua fala muda. Sua percepção se expande. Sua sensibilidade aumenta, porque a própria vida está operando através de você naquele momento. E isso é, inegavelmente, sobrenatural. Por isso, grandes mestres espirituais buscam a renovação constante, pois o servir é desgastante. A batalha espiritual é real, e a unção precisa ser renovada com a reflexão, o silêncio e o repouso no espírito. O seu recipiente precisa estar limpo e disponível para que o óleo flua livremente. Você já sentiu que fluía melhor em alguns momentos do que em outros? Pode ter certeza, era a unção de serviço se manifestando. Quando você estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o que a vida queria, o universo cooperava. Tudo fluía. Esse é um sinal claro da presença dessa unção. Peça a sua alma por sensibilidade para reconhecer quando ela vier. Honre cada manifestação. Sirva com excelência, mesmo nas tarefas mais simples. E jamais se esqueça, a unção de serviço não é sobre você. É sobre o propósito maior. É sobre o quanto você está disposto a ser um canal para abençoar outras existências. Existe uma unção que não depende de microfone, de púlpito ou de função. É a unção da comunhão. Ela nasce no lugar secreto da sua mente, é fortalecida na meditação e mantida pela intimidade com seu próprio eu superior. Essa unção é o óleo fresco que alimenta todas as outras. Sem ela, tudo o que fazemos se torna vazio e mecânico, uma performance sem alma. A unção da comunhão mantém a paixão acesa. Ela nos conecta com o coração da nossa verdade. É nessa dimensão que recebemos direção, insights e força para seguir adiante. Muitos começaram bem, mas perderam essa unção porque deixaram de priorizar o relacionamento consigo mesmos e com o princípio criador. Continuaram servindo, mas sem vida. Operam, mas sem óleo. Quando a unção da comunhão enfraquece, o chamado começa a pesar. A pessoa ainda tem talentos, ainda se comunica bem, mas perde o brilho nos olhos. O coração esfria, a alma se cansa. Sem comunhão, até a missão se torna um fardo. A glória se afasta, e resta apenas o esforço humano, a performance. A vida nos chama primeiro para ser, e depois para servir. Antes de fazer, precisamos estar com a nossa essência. Quando a comunhão é restaurada, a unção se renova. O fogo retorna, o óleo desce, o Espírito ministra, e tudo se alinha novamente. O serviço só gera frutos quando emana da presença, e não da performance. Você quer manter a sua unção viva? Priorize o lugar secreto. Não há substituto para a reflexão profunda. Não há fórmula para manter o óleo sem a intimidade com o seu espírito. Tudo o que é verdadeiro no mundo flui de dentro para fora. E a unção da comunhão é o ponto de partida de tudo. A unção é o começo, mas a glória é o destino. Muitos param na unção porque ela já é poderosa. Sentem a presença, veem o resultado, experimentam o extraordinário. Mas há algo além, a glória de Deus, ou o impacto da plenitude da sua autenticidade. A unção te capacita. A glória te transforma. E só quem se entrega integralmente pode acessar esse lugar. A glória exige a morte do ego. Não se trata mais do que você pode fazer pela vida, mas do quanto você está disposto a deixar que a própria vida se manifeste através de você. É nesse lugar que os sinais se intensificam, que as suas palavras carregam peso,
que o ambiente se transforma com a sua presença. Porque já não é você. É Ele, a essência, em você. Muitos querem mais glória, mas não querem mais renúncia. A glória tem um preço. Exige pureza de intenção, entrega total, jejum de vaidades, oração profunda, quebrantamento. Exige dizer não a coisas lícitas por amor à sua presença. Não é um peso religioso, é fome espiritual. Quem tem fome da sua verdade paga o preço com alegria. A unção te dá poder para servir. A glória te dá peso espiritual para marcar a sua passagem pela terra. Um ser de glória carrega uma atmosfera. Não precisa falar muito. A sua vida já fala. A sua presença incomoda a mediocridade e ativa o que há de mais elevado. Isso não se aprende, não se imita, não se simula. Ou você carrega, ou não carrega. Você quer mais da sua essência? Esteja disposto a se entregar por inteiro. Você não pode ter a glória e viver de qualquer jeito. A glória habita onde há entrega, onde há um altar vivo, onde há verdadeira paixão, onde há uma vida consagrada ao seu propósito. E quem acessa essa dimensão jamais se contenta com o trivial novamente. Um dos maiores perigos para quem carrega uma verdadeira unção é se afastar da origem do chamado. Isso acontece de forma lenta. Primeiro, a pessoa tenta agradar, depois tenta se encaixar e, sem perceber, começa a fazer aquilo para o qual jamais foi chamada. Quando o foco muda, a unção começa a ser perdida. No início, tudo era leve, vivo e cheio de paixão. Você sentia o seu propósito em cada passo. Agia com alegria. Falava com emoção. Servia com o coração. Mas, gradualmente, a atividade se tornou rotina. O chamado virou obrigação. E a presença não é mais sentida como antes. Esse é o sinal de desconexão da origem. A origem do chamado é o ponto onde a vida te separou. É onde você recebeu a sua unção, onde o fogo foi aceso, onde o propósito nasceu. Quando você se alinha com esse lugar, tudo flui. Há clareza, direção e autoridade. Mas se você abandona isso para seguir as expectativas dos homens, tudo começa a travar. Muitos começaram como visionários e terminaram como meros motivadores de palco. Outros tinham um chamado para restauração, mas migraram para performance. Alguns foram levantados para serem intercessores silenciosos, mas buscaram a posição pública. Quando isso ocorre, a unção de serviço enfraquece, e a graça que sustentava se retira. Você pode até continuar fazendo, mas não tem mais o mesmo peso. Há quem tente sustentar uma missão sem o óleo, vivendo de memórias, de eventos passados, de resultados antigos. Mas, no presente, está seco. Isso não ocorre da noite para o dia. É o resultado de anos fora da raiz. O fluxo da vida é paciente, mas a unção é viva e responde à fidelidade ao propósito. A vida não unge a vaidade. Ela unge o propósito. Se você abandona o propósito, abandona a cobertura. E isso não é castigo, é consequência natural. O universo respeita o livre-arbítrio. Se você insiste em viver algo que não foi chamado a viver, pode até seguir, mas sem o suporte espiritual, e isso cobra um preço altíssimo. Um dos maiores sinais de que você está fora da origem é o cansaço espiritual. Nada flui mais. A inspiração desaparece. A unção parece ter ido embora. Até a reflexão fica travada. O coração pesa, e tudo se torna extenuante. Isso não é apenas desânimo. É um grito do seu espírito chamando você de volta. A boa notícia é que a vida é um ciclo de renovação. Ela está sempre pronta para restaurar. Se você sente que se perdeu, ainda há tempo. Reflita. Volte ao lugar da solitude. Peça a sua essência para te reconduzir ao propósito original. A origem do seu chamado ainda existe. O altar ainda está lá. O fogo ainda pode ser reacendido. Muitas vezes, o seu inimigo interno usa a comparação para tirar você da rota. Você vê alguém crescendo, recebendo aplausos, e começa a pensar: será que o meu chamado é pequeno? Mas não existe chamado pequeno. Existe chamado fiel, e é isso que o universo valoriza. A fidelidade é o que foi colocado nas suas mãos. Você foi chamado para algo único, algo que só você pode fazer. Quando você se compara ou tenta copiar os outros, começa a viver uma versão distorcida de si mesmo. Isso ofusca sua luz, rouba sua identidade e te desconecta da essência da sua unção. Retornar à origem é retornar ao lugar onde tudo começou. É lembrar do primeiro entusiasmo.
É buscar a presença acima de tudo. É refletir sem pressa, servir com alegria, manifestar a sua vocação com emoção. Quando você retorna a esse lugar, a vida começa a cooperar novamente. A unção retorna. O brilho volta. Não importa quanto tempo tenha passado. Se você retornar hoje, a vida te recebe. O que ela te chamou para fazer ainda está disponível. O propósito ainda está de pé. Ela ainda acredita em você. Basta apenas uma decisão para voltar ao centro da sua vontade. É lá que o óleo flui. É lá que a sua essência é renovada. Tudo o que dissemos até agora gira em torno de uma verdade simples, mas libertadora. Você não é o que o mundo diz, nem o que os outros esperam. Você é quem a sua essência o chamou para ser. E a unção, essa força singular que reside em você, revela exatamente isso. Anointing não é sobre o que você veste, é sobre o que você carrega. Não te torna melhor do que ninguém, mas te torna mais fiel a quem você nasceu para ser. Quando você honra essa unção, permanece fiel ao seu chamado e cultiva a comunhão com a sua verdade, a sua vida ganha direção, autoridade e peso no mundo real. Se você sentiu que esta mensagem falou ao seu coração, não ignore este sinal. Reflita, ore, volte ao seu lugar secreto. Pergunte à sua alma com sinceridade: estou vivendo o que fui chamado para viver? Essa pergunta pode mudar a sua vida. A resposta pode reacender o fogo dentro de você. E agora, eu quero ouvir você. Qual parte desta reflexão tocou mais o seu coração? Você se sente fora do seu chamado ou sente que está retornando à origem? Comente abaixo usando a frase: retorno à origem. Sua experiência pode edificar outras vidas que também estão nesta jornada. E se você ainda não faz parte desta comunidade de buscadores, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas reflexões que nos tiram da superficialidade. Agradeço imensamente por ter dedicado seu tempo a esta jornada introspectiva. Com amor e profunda gratidão por sua existência e sua busca, te peço: inscreva-se, curta o vídeo e compartilhe essa mensagem com quem você acredita que precisa ser confrontado com a própria verdade.